Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 5 de março. Desejo a todos vocês um feliz sábado. Vamos orar ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, nesta manhã de sábado, na Tua presença, nós Te adoramos como o único Deus verdadeiro no céu e na terra. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, derrama sobre nós o Espírito Santo neste momento, que ao abrirmos a Tua palavra profética, para estudarmos a carta que Jesus escreveu à igreja de Sardes, que o Espírito Santo nos ilumine e que o Senhor abençoe o Teu povo espalhado por toda a terra. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Queridos, hoje nós vamos estudar a carta que Jesus Cristo escreveu para a igreja de Sardes. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, vamos ver então os versos 1 até o verso 6. Quinta carta à igreja de Sardes. Verso 1 diz: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante, e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cidade de Sardes estava a cerca de 80 quilômetros ao oriente de Esmirna, e se apresenta como uma das mais antigas cidades da Ásia Menor. A maior vantagem de Sardes era ser o centro de junção de 5 diferentes estradas que passavam por ali. Era um lugar de grande beleza, cercado de uma região muito fértil. A cidade, quando foi construída, estava toda protegida dentro de fortes muralhas na Acrópole, sobre uma montanha de 150 pés de altura. Uma fortaleza quase inexpugnável, exceto um ponto fraco ao sul. A cidade de Sardes, nos dias de João, ainda estava em processo de reconstrução após ter sido destruída por um terremoto no ano 17 depois de Cristo. Quando João escreveu esta carta de Sardes, Sardes parecia ser uma cidade cuja glória já tinha passado. Porém, a cidade se recuperou e por volta do ano 200 depois de Cristo ela atingiu o clímax do seu crescimento com uma população de 100 mil habitantes. Cibele era a deusa adorada ali em Sardes, uma deusa Anatólia, adorada como sendo a protetora da cidade de Sardes. O culto a Cibele se assemelhava muito ao culto de Diana dos Efésios. É importante notar que a primeira moeda, o dinheiro moderno, nasceu em Sardes. A primeira moeda a ser cunhada na Ásia Menor foi em Sardes, nos dias de Creso. Em Sardes nasceu então o dinheiro moderno. Em 1402 foi completamente destruída por Tamerlão e jamais foi reedificada. Hoje, Sardes não passa de um campo deserto cheio de espinhos, flores silvestres e ruínas imponentes. Sardes significa cântico de alegria. O nome Sardes é bonito. O seu significado, cântico de alegria. Se esperava de Sardes algo alegre, algo bom,
A igreja de Sardes representa a história do cristianismo no período de transição entre a verdadeira reforma protestante e o protestantismo. Tem uma diferença entre a reforma protestante, que começou lá com os valdenses e que se estendeu através de João Wycliffe, João Hus, Jerônimo, Martinho Lutero. Tem diferença desta reforma protestante e o protestantismo. O protestantismo, eu diria que é a apostasia da reforma, que iniciou com os valdenses. Geralmente o ano de 1517 é considerado o início da reforma, mas na realidade a verdadeira reforma começou muitos séculos antes. E ela culminou no ano 1517, quando Martinho Lutero pregou as 95 teses nas portas da igreja de Wittenberg. Ali foi a culminância, ali foi o clímax da reforma. Dali para frente a reforma foi declinando. Como já foi estudado na carta de Tiatira, a reforma propriamente dita iniciou séculos antes e culminou com Lutero. Depois da morte de Lutero, queridos irmãos, queridas irmãs, depois da morte de Lutero, o movimento da reforma perdeu a sua vitalidade. E hoje o protestantismo está unido à Igreja de Roma. No dia 31 de outubro de 2017, celebraram juntos a Igreja de Roma, o Vaticano, e os protestantes celebraram juntos os 500 anos da Reforma Protestante. Ora, queridos, se o Vaticano está comemorando a Reforma Protestante, é porque ela não existe mais. Não existem mais protestos. Nenhum protesto contra Roma. Todos estão correndo para se unir e se submeter a Roma. Grandes movimentos iniciados por homens como Martinho Lutero, como João Knox, tornaram-se depois da morte deles meras religiões do Estado, sustentadas pelo governo. Religiões, igrejas autossuficientes, satisfeitas com as conquistas do passado, essas igrejas deixaram de sentir a dependência de Deus e as necessidades do grande mundo pagão. A data ideal para o início e término do período de Sardes é o início 1517, quando Martinho Lutero pregou as 95 teses nas portas da igreja de Wittenberg, e se estende então até 1798. Por que o ano de 1798 seria o término do período de Sardes? Vários fatores indicam que a data ideal para o término do período de Sardes é o ano 1798, quando o Papa Pio VI foi preso e a Bíblia começou a ser divulgada mundialmente através das sociedades bíblicas, provocando o maior despertamento espiritual já visto no protestantismo. Em 1804, surgiu a primeira sociedade bíblica na Inglaterra. Em 1816, a segunda sociedade bíblica, a americana, e depois muitas outras despertando o mundo para as missões estrangeiras. O ano de 1798 também tem a vantagem de ser o ano em que acabou a supremacia papal de 1260 anos, 538 a 1798, mencionada ali em Daniel 7:25. Portanto, queridos, o período de Sardes deve ser considerado de 1517 a 1798. A igreja de Sardes é a igreja da transição entre o movimento da reforma verdadeira e o protestantismo apostatado. Essa é a transição no período de Sardes. O período da reforma começou no período de Tiatira, com os valdenses, os lollardos, seguidores de Wycliffe, a igreja dos irmãos na Boêmia e na Morávia, João Hus, Jerônimo, e ela culminou com Lutero. Porém, em 1530, foi criado o primeiro credo protestante, a Confissão de Augsburg. E aí, com a criação do credo protestante, em 1530, começou ali o declínio da reforma e o nascimento de uma nova era chamada de protestantismo, caracterizada pelas igrejas nacionais, igrejas estatais, igrejas que recebiam sua força e seu sustento dos governos. Neste período, que vamos chamar de pós-reforma,
a única coisa que se esperaria era vida e vitalidade, mas veio a apostasia. Aqui nós lemos em Apocalipse 3, verso 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus é uma expressão usada para o Espírito Santo, mostrando a plenitude do Espírito Santo. E quem enviou o Espírito Santo foi Jesus Cristo. Por isso diz aqui que ele tem os 7 Espíritos de Deus, porque o Espírito Santo está a serviço de Jesus Cristo, exaltar Jesus Cristo. Ele foi enviado por Jesus Cristo no dia do Pentecostes, a chuva temporã, e vai ser enviado novamente em forma de chuva serôdia, agora sobre você e sobre mim, em nossos dias. E aqui diz que Jesus Cristo também tem as 7 estrelas, que são os 7 anjos das 7 igrejas. Jesus diz: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Que tristeza, queridos, que lástima, é de chorar quando você lê aqui que a igreja de Sardes, que tinha tudo para ser uma igreja reavivada, porque veio de um movimento de reforma protestante verdadeiro, mas tinha somente o nome de que vivia, mas na realidade estava morto. Uma igreja que tinha reputação, uma boa reputação, um bom nome protestante, como alguém que fazia protestos contra os erros e as doutrinas pagãs que vieram do paganismo para a igreja de Roma. Mas estes protestos desapareceram. Tens nome de que vives e está morto. A hipocrisia foi uma característica marcante nesta igreja no período de Sardes. A igreja neste período tinha um bom nome, boa reputação, mas ela não tinha o Espírito Santo. Ela dependia do sustento do governo. O nome protestante indicava oposição aos abusos, aos erros e ao formalismo da igreja de Roma. Indicava que nenhum desses erros seriam encontrados entre os protestantes. Porém, queridos, em 1540 foi criado a Ordem dos Jesuítas. A Ordem dos Jesuítas foi fundada por Inácio de Loyola em 1540. E o propósito número 1 da Ordem dos Jesuítas era a destruição do protestantismo. A destruição da verdadeira reforma protestante. E, queridos, eles se infiltraram nas igrejas e eles começaram a destruir a doutrina pura e cristalina da Bíblia, da justificação pela fé. Podemos chamar a criação dos jesuítas em 1540 como sendo a contra-reforma. Dentro de poucas décadas, as igrejas reformadas experimentaram um período de violenta controvérsia entre eles, controvérsia doutrinária. O princípio dos reformadores era de que sola Escritura, ou seja, a Bíblia e a Bíblia só, como nossa única regra de fé e prática. Porém, as igrejas protestantes esqueceram-se deste princípio, sola Escritura, e buscaram agora proteção e poder e prestígio do Estado, do governo, e se acomodaram dentro da confissão dos seus credos, e as igrejas se tornaram igrejas nacionais, igrejas do Estado, e o mundo protestante se conformou com esta forma de piedade, porém sem o poder de Deus. Tudo estava contra Sardes. Que virtude haveria em ter um nome de quem estava vivo e, na realidade, estar morto? Que vantagem? Sardes estava morta. Sardes permanecia como uma simples casca, sem nenhum conteúdo. Nenhuma quantidade, queridos, nenhuma quantidade de experiência passada será suficiente para o momento presente. Precisamos ter novo suprimento cada dia, de graça, de força, cada dia, a fim de sermos vitoriosos. Não podemos nos assentar sobre o passado e cruzar os braços. O movimento verdadeiro da reforma precisa estar vivo hoje. Você precisa ser um reformador, protestando contra as tradições pagãs,
as tradições que vieram do paganismo para dentro da Igreja de Roma, e da Igreja de Roma se espalhou por toda a cristandade. A reforma iniciada pelos valdenses do século XII, a reforma de João Wycliffe do século XIV, a reforma de João Hus e Jerônimo no século XIV e XV, e a reforma de Martinho Lutero no século XVI, quebrou o poder da supremacia espiritual de Roma. A Europa foi sacudida de ponta a ponta por um poder que nunca tinha sido conhecido antes. Infelizmente, queridos, o espírito da reforma não durou muito tempo, porque a contra-reforma jesuíta se infiltrou no protestantismo. E hoje os jesuítas estão infiltrados em todas as igrejas, sem exceção, em todas as igrejas e também em todos os governos. Eles querem criar o caos para poder introduzir a nova ordem mundial e o domínio papal sobre o mundo inteiro. Dentro de poucos anos, os seguidores dos reformadores começaram a se dividir entre si e começaram a se opor e a brigar uns com os outros. Quando a igreja se torna nacional, estatal, a igreja do país, oficial, ela obtém poder e sustento do Estado e emprega este poder para punir a discordância das suas doutrinas. As igrejas protestantes seguiram os passos de Roma, formando aliança com os poderes do mundo, restringindo a liberdade de consciência. Foi o que aconteceu com a igreja anglicana na Inglaterra. A igreja anglicana na Inglaterra começou uma prolongada perseguição aos que discordavam das suas doutrinas. Durante os séculos XVI e XVII, milhares de ministros protestantes não conformistas foram obrigados a deixar as igrejas e muitos, tanto pastores como o povo em geral, foram submetidos a multa, prisão, tortura e martírio. Isso na Inglaterra. O próprio Lutero denunciou Zwinglio como herege e os seguidores de João Calvino, os calvinistas, não queriam saber dos luteranos. Ou seja, a intriga, a guerra entre os próprios protestantes. Foi assim que João Calvino concordou com a morte de Servetus. Por causa das diferenças religiosas, João Calvino concordou em que Servetus fosse queimado. Na Inglaterra, queridos, os protestantes anglicanos empreenderam a mais cruel guerra não somente contra os católicos, mas também contra todos os protestantes que se recusavam a se conformar com a igreja estabelecida, a igreja anglicana. Os protestantes colocaram seus exércitos no campo e lutaram pelos seus credos. Não estavam lutando pela verdade pura e cristalina da Bíblia, mas pelos seus credos, como aconteceu na Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, que começou com a revolta boêmia contra a Igreja de Roma e o longo período de guerra dos huguenotes da França, só que desta vez contra os seus próprios irmãos. O historiador Dominier considera que o fim da verdadeira reforma foi o decisivo período de 1530 e 1531, e que a partir desta data começou então um outro capítulo, a história do protestantismo apostatado. As duas primeiras nações na Europa a se levantarem contra o papado foram a Alemanha e a Inglaterra. Porém, queridos, estas duas nações têm sido consideradas como sendo a plataforma do protestantismo, mas na Alemanha e Inglaterra, a Igreja e o Estado se uniram e perseguiram e mataram os dissidentes. E assim será em nossos dias, quando a profecia mostra que o protestantismo apostatado de Apocalipse 13, verso 11 a 18, a besta que subiu da terra, representa o protestantismo apostatado, que se une à besta que subiu do mar, o poder papal. Eles se unem para perseguir, para matar, para impor. Queridos, agora no tempo do fim, em nossos dias, esses dois poderes se unem. Assim como a Alemanha e a Inglaterra se uniram para perseguir e matar os próprios cristãos protestantes, agora o papado e o protestantismo apostatado, representados pelo
Vaticano e também pelos Estados Unidos. Eles se unem para perseguir, para impor um decreto chamado Decreto Dominical e criar uma nova ordem mundial, formada por 10 supernações. As 10 supernações estão em formação exatamente agora, em nossos dias. A segunda besta de Apocalipse 13, aqui em Apocalipse 13, abra sua Bíblia, esta segunda besta é o protestantismo apostatado, é o sistema protestante buscando apoio e buscando poder político, tentando unir a igreja e o Estado. Apocalipse 13, versos 11 em diante. Aqui diz, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de cordeiro, e falava como dragão. Parecia cordeiro. Os Estados Unidos da América do Norte parecem um cordeiro, mas falam como dragão, porque são adoradores do obelisco, do Deus Sol. O obelisco, monumento a Washington, é o mesmo obelisco que representa o Deus Sol, Osíris, o Deus egípcio, que está na frente da Basílica de São Pedro. Queridos, na frente da Basílica de São Pedro e na frente do Capitólio americano estão ali os 2 obeliscos. O maior obelisco do mundo é o monumento de Washington. Mas o obelisco mais antigo é o obelisco que está na frente da Basílica de São Pedro. Isto mostra que esses 2 poderes, o Vaticano, representado ali pela besta que subiu do mar, e os Estados Unidos, representado pela besta que subiu da terra, eles adoram o Deus Sol. O Deus Sol não é outro senão Satanás. O Deus da maçonaria é o Deus adorado pelo governo americano, e é o Deus adorado também pelo Vaticano. É o Deus de chifre, é Baphomet. Queridos, a segunda besta do Apocalipse aqui, capítulo 13, verso 12, diz aqui, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. O propósito da nação americana é exaltar o papado e fazer com que o mundo todo se prostre diante do papado. Por isso diz aqui, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, o poder papal, cuja chaga mortal, que aconteceu em 1798, foi curada. A partir de 1929, a chaga começou a ser curada e será totalmente curada quando for aprovado o decreto dominical. Queridos, esta união de igreja e de Estado, isso aconteceu lá no período de Sardes, especialmente na Inglaterra e na Alemanha, e acontecerá novamente em nossos dias, segundo a profecia de Apocalipse 13, queridos, na união do Vaticano e dos Estados Unidos e na imposição do decreto dominical. O período de Sardes está repleto de perseguições e de mortes. Aquilo que a Inquisição papal fez contra os cristãos no período de Tiatira, na Idade Média, as igrejas protestantes nacionais fizeram o mesmo contra os grupos protestantes minoritários no período de Sardes. O mesmo espírito satânico que moveu o papado contra os valdenses, contra os seguidores de Wycliffe, contra a igreja dos irmãos da Boêmia e Morávia, este mesmo espírito satânico moveu também as igrejas protestantes nacionais da Alemanha e da Inglaterra contra os seus próprios irmãos. Os Quakers, na Inglaterra, foram presos às centenas. Os Quakers, eles foram apedrejados, surrados, chicoteados, afogados. Em 1661, eles fizeram um pedido de tolerância para com a religião deles, porém não conseguiram a tolerância. Foi feito um decreto no dia 24 de março de 1661 contra os Quakers, caso eles insistissem em não participar dos juramentos ou se tentassem persuadir alguém a não fazê-lo. George Fox, líder dos Quakers, em uma carta ao rei, diz que 3.068 dos seus amigos tinham sido presos e que as reuniões dos Quakers estavam sendo diariamente interrompidas por homens armados que jogavam os Quakers na água e eram afogados. Mais de 4.200 Quakers foram presos e muitos deles foram mortos na prisão.
Nos Estados Unidos da América do Norte, a experiência dos Quakers não foi menos sofrida. Muitos deles não foram somente açoitados publicamente como criminosos, mas foram também marcados com ferro quente e outros tiveram as orelhas cortadas. O rei Henrique VIII, fundador da Igreja Anglicana na Inglaterra, adotou as mais rigorosas leis para impor as doutrinas da Igreja. Queridos, no período de Sardes, foi rejeitada a supremacia do Papa, mas em seu lugar, o monarca, o rei, foi entronizado como cabeça da Igreja. O rei reformador perseguiu tanto católicos como protestantes. Centenas e milhares de cristãos foram vítimas de intolerância religiosa que persistiu por muito tempo na Inglaterra. Uma dessas vítimas é bem conhecida, John Bunyan, pregador inglês, que viveu de 1628 a 1688. John Bunyan permaneceu preso 12 anos na cadeia de Bedford, período em que ele escreveu o livro Peregrino e mais de 50 outros livros. Em um nauseabundo calabouço repleto de devassos e traidores, John Bunyan respirava a própria atmosfera do céu. Na Escócia, a Igreja Episcopal fez uma sucessão de mártires presbiterianos. Foi essa feroz perseguição dos protestantes contra os protestantes no período de Sardes que levou os puritanos. O alvo dos puritanos era purificar a Igreja da Inglaterra de todos os vestígios do romanismo. Os puritanos, um grupo de cristãos reavivados, fugiram da Inglaterra. Primeiramente, eles fugiram para a Holanda e depois para a Nova Inglaterra, Estados Unidos da América do Norte. Desembarcaram nas praias da América do Norte em 1620, em busca de um país onde pudessem adorar a Deus de acordo com os ditames da sua consciência. O navio Mayflower, em 1620, trouxe o primeiro grupo de 102 peregrinos até as praias do Cape Cod. Um segundo grupo de 1000 puritanos veio em 1630. Por volta de 1642, a colônia da Baía de Massachusetts já tinha 16 mil pessoas. Por volta de 1636, Roger Williams, um jovem pastor, iniciou a nova colônia de Rhode Island. O princípio fundamental da colônia de Roger Williams era que todo homem teria liberdade para adorar a Deus, segundo os ditames da sua própria consciência. Seu pequeno estado, Rhode Island, tornou-se o refúgio dos oprimidos e cresceu e prosperou até que seus princípios básicos, a liberdade civil e religiosa, se tornaram as pedras angulares da República Americana. As primeiras igrejas protestantes da Europa, quando se tornaram igrejas nacionais, igrejas sustentadas pelo governo, começaram a agir da mesma forma como a Igreja de Roma na Idade Média, perseguindo, banindo, prendendo e mesmo matando aqueles que recusavam aceitar suas doutrinas. Esse foi o triste período de Sardes, nome de quem estava vivo, mas na realidade a igreja estava morta. Os luteranos eram no princípio pessoas piedosas, sinceras e fiéis, mas à medida que foram crescendo em número e poder, começaram a perseguir, banir, prender e matar aqueles que discordavam deles. Em 1574, numa convenção em Torgau, eles instigaram o eleitor da Saxônia a prender ou banir os calvinistas que diferiam deles em doutrinas. O falso princípio que se originou com a Igreja de Roma e que foi transferido para o protestantismo. Este falso princípio é o de que governo e igreja precisam se unir para que a Igreja de Cristo se complete na terra. Este é um falso princípio satânico. Unir a igreja e o Estado, igreja e governo, para que a Igreja de Cristo se complete na terra. Não, queridos. Deus é contra a união de igreja e Estado. Desde os dias de Constantino até o presente, a estratégia de Satanás tem sido a de procurar edificar a igreja com o auxílio do Estado, apelando para o poder temporal em apoio ao Evangelho. Isso aconteceu na Alemanha, aconteceu na Inglaterra e vai acontecer nos Estados Unidos da América do Norte em nossos dias.
exatamente como está aqui em Apocalipse 13, versos 11 até o verso 18, queridos. A história vai se repetir. A história vai se repetir. No próximo período da igreja, que vamos estudar a semana que vem, Filadélfia, a profecia fala de um grande reavivamento operado pelo Espírito Santo. E então, de novo, vem a apostasia no período de Laodiceia. Queridos, vamos ler agora Apocalipse capítulo 3, versos 2 e 3. Apocalipse capítulo 3 e os versos 2 e 3. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Sê vigilante, queridos. O conselho de Jesus Cristo para a sua igreja é que vigiemos e oremos, para que não percamos a salvação, para não perder a justificação pela fé, para não perder o princípio do sola escritura, a Bíblia e a Bíblia só, como nossa única regra de fé. E o verso 3, Apocalipse 3, 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O que a igreja de Sardes recebeu? O sola escritura, Bíblia, e a Bíblia só como regra de fé e prática. E o que mais? Justificação pela fé em Cristo Jesus. Por isso diz aqui, lembra-te do que tens recebido e ouvido e guarda-o. Arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Queridos, o dia e a hora da volta de Jesus nós não sabemos, mas o tempo da volta de Jesus, os fiéis, filhos de Deus, os santos do Altíssimo, eles sabem o tempo da volta de Jesus, e o tempo é agora. É nesta última geração, a nossa, em que Jesus Cristo voltará com poder e glória. Muitos pensam que é impossível saber o tempo da volta de Jesus. Aqui diz, aqueles que não vigiam. Lemos aqui o finalzinho do verso 3. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. A volta de Jesus será como um ladrão para aqueles que não vigiam e não oram. Mas para aqueles que estão sendo reavivados pelo Espírito Santo cada dia e buscando comunhão com o céu cada dia, eles saberão o tempo da volta de Jesus Cristo. E o tempo da volta de Jesus chegou. É agora, meu querido irmão. O verso 3 aconselha os cristãos de Sardes a fazerem uma retrospecção na vida espiritual e lembrarem da mensagem e da experiência que haviam tido. A justificação pela fé foi a doutrina forte dos reformadores, e ela fez surgir o protestantismo. Somente a justiça de Cristo recebida pela fé pode nos reavivar. E agora em Apocalipse 3, versos 4 e 5. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos. Deus sempre tem o seu remanescente. No tempo de Sardes, Deus também tinha o seu remanescente. Hoje, Deus também tem o seu remanescente. Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Deus tem o seu remanescente hoje, meu querido irmão. E você está sendo convidado por Deus para fazer parte deste remanescente que guarda os mandamentos de Deus. Assim como existia um remanescente no tempo de Sardes, existe também hoje. Lemos Apocalipse 3 e o verso 4. Mas tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas. As vestes brancas representam a justiça de Cristo que nos cobre. A nudez causada pelo pecado, ela é coberta pelas vestimentas brancas da justiça de Cristo. É como aquela capa que o pai do filho pródigo jogou sobre ele para cobrir a sua sujeira, a sua imundícia. Queridos, Deus o Pai quer nos cobrir com a justiça de Cristo. Vestidos de vestiduras brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Queridos, nós lemos aqui
no livro O Grande Conflito, na página 483. Nós lemos aqui: ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos primeiros que viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida, e o relato das suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. Queridos, nós temos o nosso nome no livro da vida. Foi ali registrado, quando abraçamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Mas se nós tivermos algum pecado oculto, acariciado, não confessado, este pecado falará contra você ou contra mim no juízo celestial, e o nosso nome será riscado do livro da vida. Porém, queridos, a promessa de Jesus Cristo aqui para os cristãos de Sardes e para os cristãos fiéis e verdadeiros hoje é: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Jesus promete não riscar, mas conservar o seu nome ali no livro da vida. E aqueles que têm o nome no livro da vida serão aqueles que vão entrar na Nova Jerusalém. Aqui em Apocalipse capítulo 21, e o verso 27 diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Jesus Cristo quer manter o nosso nome no livro da vida. Esta é a promessa que ele está fazendo aqui na carta que ele escreveu para Sardes. Leia novamente comigo Apocalipse capítulo 3 e o verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, a justiça de Cristo, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, aleluia, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Queridos, Mateus capítulo 10, versos 32 e 33. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 10 e os versos 32 a 33. Aqui nós lemos: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Jesus Cristo se levanta em defesa de você, em nossa defesa. Apresenta diante do Pai os sinais nas mãos e nos pés, dizendo: Pai, meu sangue, eu derramei meu sangue por estes meus filhos, e o nosso nome será conservado no livro da vida. Jesus Cristo confessará você diante do Pai. Jesus Cristo se levanta como nosso advogado, intercessor, salvador. Jesus defende diante do Pai, mostrando suas mãos e pés feridos, ele nos defende com sua própria vida. Lutemos, queridos irmãos, por Jesus. Vamos correr a corrida cristã por Jesus. Vamos honrar o nosso amado Salvador Jesus. E Jesus termina a carta para a igreja de Sardes dizendo, verso 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está falando com você, meu querido irmão, minha querida irmã. O Espírito Santo está falando diretamente com você e comigo. Preparemo-nos. Vamos nos vestir das vestimentas brancas da justiça de Cristo. Vamos manter o sola Escritura, a Bíblia só, como única regra de fé e prática. Vamos manter a justificação pela fé em Jesus Cristo e deixarmos que o Espírito Santo nos santifique em Cristo Jesus, e em breve seremos glorificados em Jesus Cristo. Aleluia! Deixo com você esta bênção de Jesus, deixo com você a paz do meu Jesus. Amém.